Som. Bom dia, pessoal. Vou pedir para quem está aí no fundo tomar o lugar aqui à frente, por gentileza. Bom, chegamos ao terceiro dia da nossa Semana do Conhecimento. Tivemos várias palestras de vários assuntos diferentes. O que vale ressaltar, além do público aqui da sala, a gente tem, em média, 50 pessoas assistindo via transmissão simultânea. Inclusive, agora a gente já tem várias conexões aí no Brasil. O convidado agora das 9 da manhã, começando às 9h15, é o Eduardo Carvalheiro Leite. Ele tem apenas 32 anos, acho que é um orgulho aí para nós jovens. Ele assumiu seu mandato com 27 anos, é afiliado ao PSDB. Ele foi um jovem prefeito da história da cidade de Pelotas, o mais jovem. Antes de assumir o executivo da terceira maior cidade gaúcha, foi secretário municipal, vereador e presidente da Câmara Municipal. Em 2016, foi elencado pela revista americana America's Quarterly no top 5 dos políticos latino-americanos com menos de 40 anos de idade. Terminou o seu governo com mais de 80% da aprovação popular. Isso é incrível, né, esse percentual. Por conta da reeleição, por ser contra da reeleição, ele apoiou sua vice-prefeita como candidata à sucessão, tendo sido eleita em primeiro turno, com a maior votação da história de Pelotas. No primeiro semestre de 2017, frequentou a Universidade de Colômbia, em Nova York, como aluno convidado na Escola de Administração Pública e Relações Internacionais. Foi depois convidado a dar aula no programa Liderança em um Século Desafiador, na mesma Universidade Americana. Hoje está cursando mestrado em Gestão de Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E, recentemente, teve a visita do Obama. Já vi que teve várias perguntas voltadas a isso, Eduardo. O Obama ele veio ao Brasil e ele foi um dos 11 jovens líderes do Brasil convidados aí para participar dessa entrevista. Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. O microfone é seu. Muito bem. Muito bom dia. Tem um passador de slides aqui, é isso? Tá bem. Bom dia, obrigado aí pela presença de cada um de vocês conosco. Já vi que tem uma gauchada grande aqui também, então muitos já conhecem Pelotas. Para quem não conhece Pelotas, nós somos a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre e Caxias do Sul, e somos polo da região sul do estado do Rio Grande do Sul. Só para apresentar rapidamente, né, de onde que a gente vem, 350 mil habitantes são em Pelotas, uma cidade de médio porte, mas extremamente desafiador ser prefeito de uma cidade de médio porte. Esses tempos eu até assisti lá em Nova York a palestra do Haddad, falando sobre a sua experiência frente à prefeitura de São Paulo, e ele dizia, ser prefeito de uma cidade do tamanho de São Paulo não é como governar uma cidade pequena ou de médio porte. Eu dizia, realmente, não é diferente. Não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil, porque uma cidade tão grande como São Paulo também tem grandes problemas e grandes possibilidades, grandes oportunidades numa cidade do tamanho de São Paulo, que talvez uma cidade de médio porte a gente não tem, porque os problemas já são grandes, mas as oportunidades não são também grandes na mesma proporção. Então é um desafio ser prefeito de uma cidade de médio porte. Alguns que conhecerão o Rio Grande do Sul sabem que a metade sul do estado, especialmente, ela é mais empobrecida em relação à metade norte, e por isso torna especialmente difícil quando você tem uma arrecadação baixa, um nível de industrialização baixo e possibilidades, então, de alavancar a economia também mais difíceis. Mas, já que foi apresentado o meu currículo aqui pelo Everton, não preciso mais me apresentar para vocês, eu queria só entender de vocês aqui, além de saber que já temos gaúchos aqui no meio, quem já se envolveu com o setor público em alguma vez? Alguém já trabalhou com o setor público? De trabalhar no setor público? Só um aqui. Só um de vocês se envolveu de alguma forma, trabalhou em serviço público. E aí vocês podem perguntar, por que além de se envolver com o serviço público, o cara resolve ser político nos dias de hoje, né? Com tanto problema que a gente vê na política, com tanta coisa ruim que a gente vê na política. E aí eu acho que eu posso sintetizar isso para vocês com uma rápida história para destacar o quanto que a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas pela política, né? Antes de ser prefeito, como foi falado, eu fui vereador. E, por ser vereador, acompanhei situações como essa que eu vou contar, das mães de crianças autistas em Pelotas.
absolutamente desesperadas, porque não tinham qualquer serviço de atenção a elas e a seus filhos, principalmente, né? E não sei se alguns de vocês talvez conheçam famílias que tenham casos como esse de crianças com autismo. É algo que acaba desestruturando famílias, porque a criança demanda muita atenção, em geral os pais não aguentam dividir a atenção da sua esposa aí com o filho, saem de casa, em geral as mães ficam solitárias, é claro que tem pais que seguram a bronca junto também, mas em geral mãe é mãe, é um sentimento totalmente diferente, segura a bronca muitas vezes sozinha. Só que isso desestrutura a sua vida, porque ela não consegue trabalhar, ela não tem um serviço de atendimento para ela para atender o seu filho, não vê o desenvolvimento da criança, realmente atrapalha muito a vida delas, interfere diretamente na vida delas, muda completamente a vida delas. E por isso eu acompanhava como vereador o desespero que era de uma associação de mães e pais de autistas por não ter qualquer serviço de atendimento. E ajudei, como vereador, a construir um projeto para buscar recursos, e no meio do caminho eu viro prefeito. E tive a oportunidade, como prefeito, de criar o primeiro centro de atenção de autistas da cidade de Pelotas, que atende hoje mais de 250 crianças, virou referência no estado, as pessoas se mudam para Pelotas, inclusive, para conseguir atendimento que não tem em outras cidades do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, e aquelas mesmas mães que eu via desesperadas, aflitas, hoje eu encontro todo dia 2 de abril, que é dia mundial da conscientização sobre o autismo, encontro felizes com o desenvolvimento dos seus filhos, porque enxergam a evolução que elas têm, essas crianças, a partir dos estímulos que são feitos nesse centro, e o quanto que as crianças melhoraram e o quanto que a vida delas melhorou. O que eu quero dizer, contando essa rápida história, assim, de um exemplo que para mim é emblemático, e que muito me orgulha no governo que a gente fez em Pelotas, é que todos nós temos a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas, seja aonde nós trabalhamos, seja no serviço público, seja no setor privado. Só que é o governo que é o grande canhão de transformação social, porque ele te dá um poder de escala muito grande. E governos, né, são ocupados por meio da política. Se nós não nos envolvermos com a política minimamente, não precisa concorrer a um cargo eletivo, mas se tiver vocação, precisa se envolver e se colocar à disposição, no mínimo como eleitor, como cidadão consciente, participando e buscando interferir na política. Se nós não nos envolvermos na política, os governos não vão funcionar e vão sempre frustrar expectativas e ter políticas públicas que não funcionam e vão gerar consequências na iniciativa privada também, evidentemente. Então, por isso que eu escolhi estar na política, porque eu acredito no poder transformador que ela tem. Pude observar e na prática, ajudar a transformar a vida de tantas pessoas na minha cidade, e por isso que eu quero dividir um pouco com vocês dessa minha experiência e, quem sabe, ao final, levá-los a uma expectativa de que a política pode ser diferente, que a gente tem oportunidade de transformá-la também no nosso país. E queria começar falando sobre um livro, dando uma recomendação aqui, de um livro de um ex-ministro venezuelano do período pré-Chaves, que chama O Fim do Poder. O nome dele é Moisés Naim. E esse livro ele não fala apenas sobre poder na política ou em governos, fala na distribuição do poder no mundo. E algumas passagens que eu selecionei aqui, né, para vocês, essa primeira passagem, essas aspas, são do presidente Fernando Henrique, que está colocado aí no livro. E ele chama atenção por quanto que as pessoas, e admirava ele, que pessoas bem informadas, com preparo político, vinham a ele com uma expectativa em cima dele, de poder que ele teria, que ele não tem, né? Ele diz ali, se soubessem o quanto que é limitado o poder de qualquer presidente nos dias de hoje, e a distância entre o nosso real poder e o que as pessoas esperam de nós é o que gera as pressões mais difíceis de suportar em qualquer chefe de Estado, eu diria em qualquer chefe de governo, não só chefe de Estado, né, em qualquer nível. Além disso, ele destaca nesse livro que o poder está mudando no mundo e a gente poderia até dizer que o poder está passando daqueles que têm mais força bruta para os que têm mais conhecimento, dos países do norte para os países do sul, do ocidente para o oriente,
dos velhos gigantes corporativos para as empresas mais jovens e ágeis, dos ditadores aferrados ao poder para o povo que protesta nas praças e nas ruas. E em alguns países começamos a ver até como o poder passa dos homens para as mulheres e dos mais velhos para os mais jovens. Então tem uma mudança estrutural aí do poder no mundo. E por isso a gente tem que aprender a se relacionar de uma forma diferente para o exercício de qualquer poder. E as pessoas colocam muita expectativa quando a gente elege, né? No próximo ano a gente vai ter uma eleição presidencial no Brasil e as pessoas têm ainda a expectativa de um salvador da pátria. Vamos eleger alguém que vai resolver todos os problemas. Vamos votar para presidente, votar num cara que seja diferente disso tudo que a gente está vendo aí, mas provavelmente nós daremos a ele um congresso muito parecido com esse que está aí para trabalhar. E aí não tem mudança, porque o poder que o presidente tem é infinitamente menor do que a expectativa que as pessoas têm de que ele possa fazer diferença. Ele tem a caneta na mão, mas essa caneta tem menos tinta do que as pessoas pensam, seja do presidente, do governador, do prefeito. Seja porque institucionalmente a gente distribuiu esse poder em Ministério Público, em tribunais de contas, em vários órgãos de controle. Uma vez o ex-prefeito de Porto Alegre tinha feito uma conta de... Ele dizia, é um para fazer, que é o prefeito, e 17 órgãos para controlar, né? Entre Ministério Público, Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho, a Fundação que cuida do meio ambiente, o Instituto Patrimônio Histórico, e todos eles têm algum poder de interferir na sua atividade. Vão embargar alguma obra, vão parar algum serviço, vão suspender um contrato, vão, de alguma forma, interferir no seu trabalho porque estão fiscalizando. E, na maior parte das vezes, tem equipes técnicas maiores, mais qualificadas, porque pagam maiores salários também dentro do serviço público, então é difícil dentro de um governo a gente colocar as coisas para funcionar. Mas também não é apenas institucionalmente distribuído esse poder, ele está distribuído na sociedade hoje em dia, em função da evolução dos meios de comunicação. Rapidamente, qualquer ação do poder público tem rapidamente uma reação de um grupo que é atingido, que pelas redes sociais começa a mobilizar pessoas com interesses comuns naquela área e rapidamente tem alguma repercussão das mídias sociais para a imprensa e isso pressiona o governo também. É uma forma de distribuição do poder para a sociedade e que eu queria ressaltar aqui como menos poder que um gestor eleito hoje em dia tem para que essas expectativas que se coloquem nos governantes seja menor e para que a responsabilidade que cada cidadão tenha, seja percebida como maior. Nós temos muito mais responsabilidade de nos mobilizarmos como cidadãos se nós quisermos ver mudanças efetivas na nossa sociedade. Porque como esse poder se distribuiu, não basta a gente votar e eleger o cara ou a mulher que a gente acha que vai fazer a diferença, porque sozinha essa pessoa não vai conseguir produzir diferença. A gente tem que dar suporte político, com opiniões, com mobilizações, com postagens na internet, seja como for, mas de alguma forma participando para dar suporte para que essas ações sejam empreendidas. E só para finalizar essa parte aqui do livro, né, ele chama atenção para cargos muito relevantes no mundo, desde Fundo Monetário a bancos internacionais e tudo mais, e o quanto que as pessoas que ocuparam esses cargos não precisavam só enfrentar menos rivais e adversários, mas também sofriam menos restrições, quer na forma de ativismo social, de mercados financeiros mundiais, ou na hora de utilizar esse poder. Como resultado, os poderosos de hoje costumam pagar um preço mais alto e mais imediato por seus erros do que seus antecessores. Então, se a gente olhar, todo mundo tem esse sentimento de que os líderes do passado eram melhores do que os líderes do presente. Pode ter alguma razão de ser, eu diria que na política brasileira, eu ouvi essa frase numa conversa que eu tive com o ex-presidente Fernando Henrique, e que ele dizia, a política brasileira se acaipirou. De fato, eu concordo com ele, as pessoas mais talentosas se afastam da política hoje em dia, porque tem um sentimento, né, de que precisam se relacionar com pessoas com menos talento, é difícil, com pessoas com interesses escusos, é difícil realmente você se relacionar com uma série de pessoas que você não gosta. E eu ouvi uma vez também uma frase que sintetiza muito esse meu sentimento também em relação à política, que é, eu conheci as piores pessoas que eu podia conhecer na política, mas também conheci as melhores. Você se envolve com pessoas muito ruins, mas também conhece muita gente muito boa.
Então, isso acaba, às vezes, afastando pessoas de bem da política, mas não é só isso. Há um holofote em cima de qualquer político hoje em dia, e os defeitos que não eram percebidos nos líderes de antigamente, hoje em dia, rapidamente estão postados nas redes sociais, né, de qualquer liderança política, e rapidamente se questiona a capacidade dos líderes de hoje em dia em função disso. Tem um filme que eu assisti, chamado Um Final de Semana em Hyde Park, se não me engano. Conta o encontro do rei da Inglaterra, uma história verídica, o rei da Inglaterra com o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, em meio às questões da guerra, e o presidente Roosevelt era paraplégico, né? E naquela época as pessoas não sabiam que ele era paraplégico. O filme mostra isso, quando ele sai da casa, entra no carro, a imprensa está toda posicionada na frente do carro, os assessores dele levantam ele da cadeira de rodas e colocam no carro, e só então, depois de ele estar posicionado no carro, abanando-os, agora podem tirar a fotografia. E aí tiram a foto, e tudo que era contado para a população era já depois de ter passado, sem mostrar uma suposta fragilidade que teria o presidente por ser paraplégico. Hoje em dia não tem isso, né? Hoje em dia é desnudado completamente a vida das lideranças, e por isso se gera uma falta de credibilidade, um sentimento de que as lideranças de hoje em dia não são como as do passado. Muito bem, mas a gente está aqui para falar sobre gestão privada aplicada ao poder público. Eu vou tentar ser menos enfadonho aí do que poderia ser essa palestra, mas é essencial dizer que não há bom governo sem boa política. Eu vejo essa discussão nos dias de hoje sobre vai fazer um governo técnico ou vai fazer um governo político? Vai ser gestor ou vai ser político? Ou políticos dizendo, não sou político, sou um gestor. Eu discordo frontalmente dessa afirmação. Acho que se você não fizer política, não vai ter espaço para a ousadia técnica no governo. E fazer política não significa a politicagem, significa você compreender que existem diversas forças na sociedade, que existem divergências de pensamentos legítimos e que você precisa compor e estabelecer conciliação, consensos mínimos para poder seguir um caminho, uma direção. Isso não quer dizer fazer concessões em termos escusos, mas significa, sim, fazer concessões para forças políticas, especialmente no sistema que a gente tem no Brasil, que é altamente fragmentado, são 25 partidos com representação no Congresso Nacional, e se você não tiver condição de fazer política, não vai ter espaço para empreender e pode até perder o mandato. A gente acabou de ver o exemplo disso, né, no caso da Presidente da República, por não ter sustentação no Congresso, e isso aliado à falta de aprovação popular, significou a queda do governo. Se você não tiver aprovação popular, mas tiver apoio no Congresso, está aí também um outro presidente que se sustenta. Se você não tiver apoio no Congresso, mas tiver aprovação popular, fica difícil o Congresso. Agora, se juntarem as duas coisas, qualquer governo é cassável, porque sempre haverá algum tipo de formalidade não cumprida que ensejará questionamento, e o juízo é político, né? A Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa tem essa prerrogativa de julgar politicamente, né? Porque os crimes de responsabilidade elencados na legislação são, em última instância, de análise política. E não há interferência do judiciário nesse julgamento, porque é o juízo de mérito. Ele vai só interferir num processo desses se tiver algum erro formal. Então, tem que fazer política. Mas é claro que não pode se esgotar na política. O problema é quando fazem política apenas como sustentação de um mandato. É importante que haja sustentação do mandato, politicamente, mas tem que ter a preocupação com as entregas. E aí tem que ter boa gestão técnica, claro, boa administração. E boa comunicação. Você tem que se relacionar com a sociedade, procurar comunicar, e você não comunica aquilo que não tiver realizado. Precisa fazer política para abrir o espaço, precisa ter ousadia técnica, uma boa administração e comunicar aquilo que está sendo feito como forma de legitimar e inspirar e arrastar a sociedade na boa direção. E dentro dessa
Bom, já falei, né, anteparo para a gestão técnica é o que abre espaço para a ousadia. Tem uma frase de um escritor americano que está muito atribuída a Sócrates na internet. Por isso que eu sempre digo, é sempre o Arnaldo Jabor, como é que é? Chico Xavier, sempre são os mesmos autores aí, citados como autores das frases diversas na internet. Estava atribuída a Sócrates porque essa frase, no livro dele, é dita por um personagem chamado Sócrates. E aí gerou uma confusão na internet, está atribuída como a Sócrates. Mas a frase diz: a melhor maneira de construir a mudança é concentrar as forças em edificar o novo e não em lutar contra o velho. Se a gente está vendo um monte de porcaria na política brasileira hoje, se a gente focar a nossa energia em destruir o passado porque ele é ruim ou porque as coisas que aconteceram são ruins, a gente perde muita energia, tempo, foco e deixa de construir algo novo. Então, a minha maior preocupação na política não é ficar lutando contra o que passou, é construir algo novo, né, numa nova direção, para que a gente possa oferecer melhores resultados à nossa sociedade. Quando eu falo em boa gestão, eu estou falando em boa administração, tem que enfrentar os problemas crônicos, não pode... O político é muito tentado a não se envolver com temas polêmicos. O político medíocre, né, é aquele que torce para que uma crise não apareça no governo dele, enquanto o estadista antecipa as crises, ele traz os problemas, ele provoca o desconforto, se for em torno de um tema importante e um problema crônico que precisa ser resolvido. Tem que ter um time capacitado e motivado dentro da política, ideias inovadoras, você tem que inspirar a sua equipe também para produzir algo de um jeito diferente. Não é fácil dentro da política, porque com todo o engessamento que a gente tem da burocracia, que impõe ao governante fazer tudo do jeito que sempre foi feito, e se não fizer do jeito que sempre foi feito, você vai ter um daqueles 17 órgãos de controle te atacando para dizer, olha, por que está fazendo isso aqui diferente do jeito que sempre se fez? Então, inovar é realmente um ato de coragem na administração, mas extremamente necessário para que a gente possa produzir transformações. Tem que ter planejamento e metas. Não estou falando nada que seja diferente do que vocês já conheçam na iniciativa privada, mas que, infelizmente, não é a prática no serviço público. A preocupação do político, em geral, é ganhar a eleição. E depois, sem ter um plano de governo bem estruturado, acaba ficando refém do dia a dia das provocações que ele recebe nas redes sociais, pela mídia, na Câmara de Vereadores. Se ele não tem a sua própria agenda, ele vai viver a agenda dos outros. É como você estar dentro de um carro, né, sem saber claramente para onde quer ir, ou ter alguma noção de para onde quer ir, e tem 5 pessoas, ou 4 pessoas, além de você, dentro do carro, buzinando ali, dizendo, dobra aqui, dobra para a esquerda, dobra para a direita, vai se perder no meio do caminho. Se você não tem o seu roteiro, vai se perder com tantas pessoas interferindo no seu dia a dia, com outras prioridades, e vai viver a agenda delas. E gestão e monitoramento, não basta ter o planejamento, tem que ter na rotina isso, né? Tem que botar no GPS o seu caminho e não pode guardar o GPS no bolso. Senão, também no meio do caminho vai se perder. É importante que imediatamente se descubra que uma licitação de uma escola não deu certo e não apenas no final do seu governo que aquela escola que você se propôs a construir não foi construída, não foi entregue, né? Mensuração é importante. E comunicação, como eu falei, tem que ter realizações de verdade, tem que ter bom relacionamento e saber realizar e também saber comunicar, isso é fundamental para legitimar suas ações na política. O que a gente quer na nova gestão pública? Uma máquina mais eficiente, com serviços mais qualificados. E, para isso, algumas ferramentas da administração privada podem ser incorporadas e devem ser incorporadas à máquina pública. E, entre elas, especialmente, nós temos o que se fala hoje como a administração pública gerencial, né? E 5 pilares aqui, para mim, iniciais nessa nova forma de governar, de gerir a máquina pública, e que estão ligadas a planejamento estratégico, a meritocracia, a parcerias e contratualização básica. Temos que melhorar a infraestrutura. Então, vou construir escolas, quais escolas, onde,
e quais são as etapas, quais as ações de cada uma das escolas. Quem lança a licitação, qual o seu prazo? Se o prazo não está sendo cumprido, está chegando no final do seu prazo, 10% do prazo a gente colocou como critério, acende o farol amarelo para que a nossa equipe de coordenadoria e gestão acuse isso e identifique o que está levando aquela equipe responsável por uma determinada ação a ter problemas no cumprimento do prazo. Nada diferente do que vocês conheçam na iniciativa privada, mas pouquíssimo praticado na administração pública ainda, né? Agora a gente já vê se falar mais sobre planejamento, sobre gestão, monitoramento em governos, mas ainda é muito incipiente. Quando a gente está falando em meritocracia, a gente tem um grande problema no serviço público, que é servidores públicos que, se forem esforçados, não são recompensados, se forem relapsos, também não são punidos. E isso gera uma série de condições de desestímulo. Você entra no serviço público com toda a vontade, com todo o tesão de fazer diferença na política e no governo, e em seguida vê os seus colegas que não se esforçam, às vezes até recebendo mais do que você, né? Ou sendo promovidos porque tem um padrinho político. Então, isso é altamente desestimulador e, por isso, precisa também ser tocado nessa nova forma de enxergar a administração pública. Tanto estabelecendo recompensas com remuneração variável, mas também com critérios para promoção e abrindo espaços do governo para serem ocupados de cargos de dirigentes por servidores públicos, claro, mas por critérios de competência, né? Não apenas por serem servidores públicos, que é uma outra discussão também que se tem muito grande, de determinados grupos ideológicos, especialmente, de que a burocracia deveria tomar conta do serviço público, e nós não pensamos assim. Eu penso que cargos de dirigentes devem ser, espécie de alta direção dentro do serviço público, devem ser ocupados, sim, com critérios políticos, por afinidades com programas de governos, eleitos, escolhidos pela população, e cargos de direção, de execução de determinados programas e projetos, devem ser por seleção de competência, com entradas laterais, ou seja, não precisa ser dos próprios serviço público, mas abrir para que qualquer pessoa possa competir para ocupar esses cargos. Tem um exemplo do Chile, que é muito interessante, em abertura de espaços em administração. Eles elencaram 1.500 cargos já dentro do governo nacional do Chile, estabelecendo todas as habilidades e as competências que esses cargos precisam, e headhunters fazem a seleção para a ocupação daqueles cargos. 3 nomes são oferecidos no final para que o presidente da República faça a escolha. Então, é uma nova forma de seleção que atrai pessoas, inclusive da iniciativa privada, e deixa de abrir apenas para o padrinho político, para quem tem algum tipo de participação política. Um exemplo que eu trago aqui é lá a gente criou um programa de remuneração variável na saúde. A gente fez um grande investimento na saúde, com equipamentos, com intervenções físicas importantes, mas o que faz a diferença, no final das contas, no sentimento de atenção, de acolhimento do cidadão, é o fator humano, né? Desde a recepção no posto de saúde, como essa pessoa foi atendida, até o atendimento que ela teve pelo médico. É isso que é a experiência dela, mais do que se o posto de saúde está bonito ou não. E por isso a gente criou um programa de premiação com avaliação de desempenho das unidades de saúde, que significa incremento salarial, e aqui tem um exemplo do posto de saúde em que a gente está premiando os servidores todos. Depois a gente tem parcerias e contratualização, e aí a gente tem que ter a compreensão no serviço público de que ser público não necessariamente significa que tem que ser estatal determinado setor. Você pode ter um serviço público prestado pelo privado, contratado para isso, né? Ou regulado. Você pode privatizar um setor e regular e ainda ter interferência do setor público para definir diretrizes de atuação, garantir investimentos em áreas que não tenham interesse comercial predominantemente, mas o papel do poder público não é estar presente e ele ser o empreendedor, mas sim o regulador. E por isso tem que ter essa preocupação com desestatizar. O Estado brasileiro foi empreendedor num determinado período, por até dificuldades de empreendedorismo
na iniciativa privada, mas hoje vive um novo momento e por isso que a gente tem que admitir essa necessidade de desestatização. Parcerias com a iniciativa privada são outra forma de estabelecer melhoria de serviço público, de investimentos importantes, não só pela condição de financiamento, mas pela agilidade que essas parcerias dão para enfrentamento de problemas. Contratação de organizações sociais em áreas de serviços como saúde, como até educação, cultura. São Paulo é um exemplo disso. Tem diversos museus mantidos por organizações sociais, unidades de saúde, hospitais que são gerenciados por organizações sociais e são hospitais públicos. Atendem a um interesse público. O governo, ao invés de se ocupar com os processos todos, tem que comprar o equipamento, tem que fazer a manutenção do equipamento, tem que se preocupar com uniformes, com a contratação de pessoal, a manutenção do espaço. É uma preocupação do governo que fica nos processos e se esquece o resultado. Quando você contrata com organizações sociais, você consegue contratar, pouco importa se você vai alugar equipamento ou comprar o equipamento, como é que você vai fazer a manutenção, o que me interessa é que no final você me entregue tantas cirurgias, tantas consultas, tantos exames. Isso que me interessa como governo é a saída para a sociedade e não a preocupação com o processo de administração. Então é algo importante também porque viabiliza, pela contratação de organizações sociais, pessoas vocacionadas e com competência para prestar aquele serviço. Porque os concursos públicos não aferem competências e habilidades, aferem conhecimento. Eu conheço muitos médicos na minha faixa etária aí, saindo das suas residências médicas e que não querem ter contato com o paciente. Querem ser radiologista, por exemplo. Tenho amigos que quero fazer radiologia porque não quero nem ter contato com o paciente. É legítimo, ninguém é obrigado. Agora, essa pessoa pode passar num concurso público porque tem conhecimento de medicina, mas vai ser péssimo no atendimento que a gente estará contratando ele como servidor público. Quando você tem a contratação com organizações sociais, em tese, e você pode ajustar isso, você garante que as pessoas que estão ali envolvidas são pessoas com habilidades e competências vocacionadas para esse tipo de atendimento. E acordos de resultados naquilo que você mantiver nas mãos do Estado, não quer dizer, quando eu falo Estado, eu estou falando em poder público, não quer dizer que seja sem controle nenhum. Também com controle, com comprometimento público com resultados em contratos de gestão que são possíveis na administração pública. Eu vou pular um pouco essa parte aqui, só porque privatizar serviços, eu tenho falado sobre isso nas palestras que eu tenho feito, ajuda a reduzir corrupção, porque a eficiência, a necessidade de eficiência do setor privado tende, claro que a gente vê más associações do privado com o público hoje em dia, mas essa mancha que a gente vê não significa, na minha ótica, algo para nós eliminarmos essa associação do público e do privado. Pelo contrário, a gente tem que aperfeiçoar ferramentas de controle, de gestão, mas não significa estar na mão do governo que esteja do lado do bem e estar na mão do privado, estar no lado do mal. Porque quem faz essa associação, recentemente eu fiz uma palestra para um grupo de jovens também, aqui em São Paulo, vindos de várias partes do Brasil, e uma das meninas me pergunta, essa sua defesa tanto do privado associado ao público, e os problemas que tem na associação entre o privado e o público? Eu disse para ela, olha, você está tendo o preconceito de que todo o governo é do bem e todo o privado é do mal. E nenhuma coisa, nem outra é verdade. Não quer dizer que esteja do lado privado seja alguém focado no lucro a qualquer custo, e não quer dizer que esteja no lado do governo que seja alguém altruísta que só quer entregar bons resultados para a população. Tem muita gente ruim em governos, com más intenções, tem muita gente boa na iniciativa privada, com boas intenções. Então, manter nas mãos do governo não quer dizer que vai ser algo do bem. Mas, principalmente, para mim, aqui o que cabe ressaltar é essa parte, aqui tem um apontador, da correspondência funcional. Lei e ordem são a natureza de atividade do governo. Tudo aquilo que tiver produto de consumo, interesse comercial,
tem que entregar para as empresas, para a iniciativa privada. Não faz sentido para o Estado não só gastar recursos públicos, mas mesmo que alguma empresa pública dê resultado positivo, rouba a atenção e o foco do governo e do governante, que tem que partilhar sua agenda em segurança, saúde, educação, e, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, uma companhia de gás, uma companhia de mineração, que não faz nenhum sentido que ele tenha que ratear o seu tempo com aquilo. Além dos interesses políticos que estão em torno daquelas empresas, porque aquelas empresas têm orçamento, têm flexibilidade em termos de compras e aquisições, e por isso geram um interesse político muito grande. E o governante precisa gerenciar esse interesse político nesse setor também. E serviços humanos, como eu já falei, por organizações fora do governo. Vou passar essa parte da privatização aqui. Na parte do controle social, que é um grande desafio que a gente tem em governos hoje em dia. As pessoas querem ser protagonistas, a sociedade, a partir dessa tecnologia que lhes proporciona uma participação, a possibilidade de ter voz, né? Todo mundo posta nas redes sociais as suas opiniões sobre diversos assuntos, e isso demonstra uma vontade de protagonismo da sociedade, não de ser meros espectadores. Ninguém quer mais só assistir às políticas públicas, quer participar de decisões também. E você tem que organizar essa participação, porque se for abrir tudo à discussão, o governo fica mais lento também. Se você vai discutir cada decisão de governo, você vai ter mais demora nas entregas. Então, como é que você associa a discussão e o debate a entregas mais rápidas, né? Então, você tem que ter preocupação com gestão do próprio processo de organização, aliás, de colaboração da sociedade. E aí tem que usar a tecnologia, tem que ter muita transparência nas informações, e essa cultura colaborativa que a gente coloca aqui, eu dou como exemplo o que a gente fez lá também na cidade, quando a gente foi fazer licitação do transporte coletivo. Em 2013, vocês lembram que a gente teve aquela grande mobilização, manifestações pelo país, que foram deflagradas inicialmente em função do valor da tarifa do transporte coletivo. E aí começa uma grande discussão sobre os direitos que cada um tem em relação às políticas públicas. E a nossa discussão aqui era quanto custa um direito? Porque as pessoas falam nos seus direitos e não percebem que tudo isso tem um custo. Alguém está pagando, não tem almoço grátis, alguém vai pagar essa conta. E quem paga essa conta é a própria sociedade. No caso da tarifa do transporte coletivo, quanto mais gratuidades, quanto mais vantagens e benefícios forem conferidos, maior será o valor da tarifa do transporte. Por isso, quando a gente fez a licitação, que era inédita em Pelotas do transporte coletivo, a gente abriu um site, que aqui não dá para ver direito, mas o site tinha a composição dessa tarifa e a possibilidade, numa enquete, num questionário, de cada um dizer, olha, eu defendo que tenha ar-condicionado no ônibus. Bom, então vai ter um impacto de 10 centavos na tarifa. Eu defendo que tenha gratuidade para idosos a partir dos 60 e não dos 65 anos. Bom, então tem mais 15 centavos na tarifa. Eu defendo que tenha uma idade da frota de média de 2 anos e não de 4 anos. Bom, então isso vai significar tantos centavos na tarifa. E no final, cada um podia observar o quanto que ficaria a sua tarifa se todas aquelas vantagens fossem atendidas. Então, é uma forma de tentar trazer o cidadão para o conhecimento, a consciência sobre essas decisões. Que é muito fácil dizer, eu quero gratuidade para o jovem, para o estudante, eu quero gratuidade para esse, eu quero aquele, não tem que pagar. E tá bem, quanto é que fica no valor total que a gente tem que suportar? Como aqui em São Paulo, que aplica 2 bilhões e 200 milhões de reais por ano de subsídio público dos impostos que são recolhidos por todos para a tarifa do transporte. Pode até ser de interesse público isso, né, que a gente subsidie com outros recursos a tarifa do transporte coletivo para que se tenha uma tarifa mais equilibrada. Mas é justo que a gente tenha tantas outras vantagens, como, por exemplo, idosos a partir de 60 anos, eu não consigo compreender, na condição atual, de que a partir de 60 anos em que uma pessoa ainda está ativa, a gente tem que garantir a ela gratuidade no transporte coletivo, como lá em Pelotas agora a minha sucessora, a minha vice-prefeita, agora prefeita, acabou de fazer. Se eliminou a gratuidade para acima de 60 anos, passou a ser a partir de 65, e com o recurso que passa a ser arrecadado disso, se conseguiu baixar a tarifa, que era de outras regiões da cidade, de R$ 5,00, em distritos da cidade próximos à zona urbana, para a mesma tarifa da zona urbana. Ou seja,
Os idosos de 60 a 65 não estavam pagando, e quem, em áreas um pouco mais afastadas do centro urbano, estava pagando mais, agora vai passar a pagar menos, né? Então, é justo que aquelas pessoas pagassem mais? Na minha visão, não era. Então, conseguimos agora fazer essa alteração lá na cidade. E como cultura colaborativa, eu trago para vocês como exemplo algo que a Cyrela tem participação. A Cyrela é uma das empresas que participa de um programa chamado Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, que dá apoio técnico para prefeituras, para desenvolvimento de projetos em gestão governamental e em inovação em serviços públicos. E em inovação, eles nos ajudaram contratando uma consultoria técnica de um instituto chamado Telos, que nos ajudou a formatar uma solução em serviço de saúde. Essa unidade básica de saúde, aqui embaixo tem a foto do que ela era antigamente, do que ela se transformou, mas foi mais do que uma transformação física. Todo o conceito do atendimento nessa unidade foi alterado e não foi decidido de cima para baixo. O processo de criação das soluções veio de baixo para cima, envolvendo a comunidade, fazendo oficinas levando em conta a empatia, né? Trocando de posição servidores e colocando, por exemplo, essa senhora aqui está com esses equipamentos para se colocar na posição de alguém que tem deficiência visual ou algum tipo de dificuldade de locomoção e ter a experiência naquele posto de saúde, ela é uma servidora, na verdade, aqui, de alguém que tenha dificuldade de locomoção. Então, colocar-se no lugar do outro e entender a experiência das outras pessoas para que se possa ter um serviço melhor e, a partir disso, pensar soluções, né? Foi muito interessante porque a gente criou soluções como uma oficina de... aliás, uma cozinha experimental para oficinas com uma nutricionista para orientar as pessoas a ter uma alimentação mais saudável no posto de saúde. Então, a comunidade hoje frequenta o posto de saúde para oficinas com essa nutricionista, nessa cozinha experimental. Foi colocado um educador físico e colocado equipamentos de ginástica com educação física orientada para a comunidade, e a experiência mostra que boa parte dos cidadãos que iam procurar consultas médicas não vai mais, senhores de idade, que se sentem atendidos por esses outros serviços que foram acoplados e que dão a eles uma vida mais saudável. Então, ao invés de ficar tratando a doença, a gente passou a oferecer saúde para as pessoas lá. E a iniciativa privada nos ajudou nisso, tanto na formatação quanto na execução da obra, né? O projeto Juntos financiou integralmente R$700 mil nessa obra, e a partir deste protótipo o governo passou a fazer essa intervenção em outras unidades de saúde também. Já está em outras 3 unidades de saúde da cidade, e a ideia é chegar a pelo menos 6 unidades em breve. Como eu disse para vocês, mais do que uma intervenção física, uma intervenção no conceito do atendimento. E quando a gente fala em engajamento com a sociedade, o Colab é um aplicativo também que a gente passou a usar na cidade de Pelotas, de colaboração, uma rede social colaborativa dos problemas da cidade, tanto do buraco, da lâmpada, do problema de sujeira, chamando as pessoas a apresentarem, ao invés de reclamarem pelo Facebook e ficar perdido isso lá, então lança isso nessa rede social, que vai automaticamente para a ouvidoria da prefeitura, e a partir disso você recebe o retorno, a resposta, imediatamente de um número de protocolo, e vai ser atualizado sobre a evolução da sua reclamação, inclusive se for uma resposta negativa. Olha, lâmpada queimada, tivemos um problema na licitação, estamos sem equipamentos, mas você vai receber um retorno, uma resposta e uma previsão de quando vai ser atendido. E, além disso, essa ferramenta nos possibilita consultas online, está aqui, uma que a gente fez, sobre retirar estacionamento numa avenida. A gente ia tirar o estacionamento na avenida, e ao invés da prefeitura tomar a decisão sozinha, a gente abriu todo mundo que está dentro do aplicativo, nessa rede social, foi consultado se é a favor ou se é contra. Então, chamando a sociedade para participar nas decisões, para ela se sentir responsável, né, junto com o poder público, e promover essa legitimação do governo perante a sociedade, que há uma crise de legitimidade hoje dos governos. E eficiência administrativa, né, eu falo aqui muito na parte do ajuste fiscal, do orçamento responsável, é fundamental. Quando a gente fala em orçamento responsável, imediatamente no Brasil, ainda hoje, tem gente que pensa em quem fala em ajuste fiscal, é alguém insensível às causas sociais.
E não é verdade. A única forma de se promover mudanças com intervenções profundas na área social é ter capacidade de investimento do poder público. Por isso que eu trago como exemplo para vocês, aqui tem algumas fotos de escolas de educação infantil que a gente construiu, a unidade de pronto atendimento, os uniformes escolares que a gente concedeu para as crianças, que não tinha nada disso lá, em Pelotas, sem ter R$1 novo no orçamento, com o mesmo dinheiro que a prefeitura sempre teve. O que a gente fez foi conseguir alocar o custeio da máquina em determinadas rubricas de forma organizada e impedir o seu crescimento e até racionalizar o seu gasto. Por exemplo, em Vale Transporte para os servidores públicos, que era concedido em papel e que a gente trocou para fazer em cartão, e agora com identificação biométrica nos ônibus, a partir da licitação, para conseguir reduzir fortemente o gasto com os valores de Vale Transporte, que significava incremento de remuneração, as pessoas usavam aquilo como moeda, né, para vender, para conseguir, enfim, incremento salarial em alguns casos, e com esse recurso a gente conseguiu fazer todas essas intervenções na cidade. Sem ter R$1 novo, a gente conseguiu investir R$40 milhões em reformas, ampliações de escolas, e a UPA que está ali, ela é sustentada exclusivamente com recursos da prefeitura. Essas unidades de pronto atendimento foram uma certa armadilha aí que o governo federal lançou para as prefeituras, porque dava o dinheiro para a obra e depois, na hora do custeio, ela custa R$700 mil por mês para manter-se aberta 24 horas, o governo prometia colocar R$500 mil no custeio, o governo do estado prometia colocar mais R$100 mil, a prefeitura restaria mais R$100 mil por mês. Pois em 2015, quando nós estávamos próximos de abrir essa unidade de pronto atendimento, eu identifiquei, pelas notícias, que no Rio Grande do Sul, sozinho, tinham 15 UPAs prontas, fechadas, sem o governo federal colocar o recurso, as prefeituras não tinham dinheiro para colocar também, ficavam fechadas. Visitei uma recentemente, em Frederico Westphalen, uma cidade na região noroeste do Rio Grande do Sul, que está há 4 anos fechada a unidade de pronto atendimento, porque o governo federal não paga a parte dele, o governo do estado também quebrado não coloca o recurso dele, então fica fechada aquela unidade. E faz toda a diferença também no atendimento de saúde, especialmente para nós, na nossa cidade, em que a única porta aberta 24 horas era o pronto-socorro municipal, que reunia, portanto, casos de politraumatizados, e é um problema de um novo perfil epidemiológico na saúde brasileira, a partir do aumento que a gente teve de veículos e de motocicletas nos últimos 10, 15 anos, que praticamente dobrou no país, muito mais acidentes, muito mais motociclistas, principalmente, politraumatizados nos nossos pronto-atendimentos e pronto-socorros, e com isso o pronto-socorro recebia desde esse motoqueiro todo quebrado até a criança com problema respiratório, especialmente no inverno rigoroso que a gente tem lá e que aumentam os casos de problemas respiratórios. Então, uma criança no corredor junto com outros casos muito mais graves de risco de vida. Por isso era importante abrir essa UPA. O que a gente fez? Se não tem dinheiro para tudo e o governo federal não vai fazer a parte dele, nós vamos fazer a nossa parte e a parte deles, mas não vamos deixar de abrir essa unidade de pronto atendimento. E por isso cortamos em outras áreas para poder investir aqui, inclusive no carnaval da cidade, que gastava mais de R$2,5 milhões por ano, e a gente disse, olha, se não tem dinheiro para abrir a UPA, eu não posso fazer carnaval. Vamos cortar esse recurso e vamos colocar onde é mais importante, e ela já atendeu mais de 60 mil pessoas desde que foi aberta há 1 ano e alguns meses atrás. 92% da população aprovou essa medida pelas pesquisas de opinião. Mas gerou mobilização de escolas de samba, entidades carnavalescas e tudo mais, né? Ou seja, é importante que, por isso que eu digo que a sociedade precisa se engajar e dar o apoio às iniciativas de governantes, porque quem perde sabe quanto está perdendo, como está perdendo, quando está perdendo e se mobiliza. E quem ganha, o ganho é difuso na sociedade. Nesse caso, ninguém sozinho ganhou com a abertura da UPA. Então ninguém foi para as ruas defender que o governo tirasse o dinheiro do carnaval para colocar na abertura da UPA. Ninguém se mobilizou. Mas quem perdeu, os carnavalescos, foram para as ruas se manifestar. Se não houvesse disposição nossa de enfrentamento dessa questão, e talvez por isso não tenha havido esse enfrentamento de outros governantes no passado,
mais uma vez o dinheiro ia para o carnaval e ficava a UPA fechada e ninguém está pressionando por isso. Então é muito importante que haja mobilização e engajamento de todos para dar suporte a governos. Eu acho que, no final das contas, aqui a minha fala é essa. Eu só queria dar uma ênfase aqui quando eu falei no recrutamento por competências, que eu já falei para vocês, que é algo importante e difícil também de ser feito, porque você tem essas composições políticas, interesses de ocupação de espaços no governo, e por isso o governante se vê acuado diante dessa fragmentação política de atender espaços políticos para todas as forças políticas representadas na sociedade. Mas, se a gente quer entregar resultado, tem que ter a disposição do governante de enfrentar isso e colocar as pessoas nos lugares certos para que possa entregar os resultados efetivamente à sociedade. E tem esse mantra aí que eu digo, né, para os meus colegas gestores públicos, que tem que ter senso de urgência, que não significa pressa ou fazer de qualquer jeito, significa compreender que deve fazer as coisas, mesmo que não chegue a um nível de detalhamento refinado, né? É importante compreender a necessidade urgente da entrega. Então, se quiser sempre arredondar uma coisa e ficar melhorando, nunca vai chegar num ponto de efetivamente implementá-la. Tem que ter capacidade de indignação. Eu percebo que muitos políticos, antes de se elegerem, estão indignados em relação à falta de qualidade dos serviços, e depois que se elegem, parece que passaram para o outro lado do balcão, e aí começam um comportamento reativo. Não, tem justificativa para tudo, responde tudo, começa a se esquivar. E não, você tem que ter a mesma indignação que você tinha como cidadão, né? O mesmo sentimento. Você não se transformou em alguém de outro lado do balcão, estamos no mesmo barco. E, por final, foco no resultado que eu já frisei tanto aqui. Então, basicamente era isso, não sei se me cedi no tempo. Tem tempo para a pergunta. Eu vou começar, então. Por Obrigado. favor. Eu acho muito bom a gente ter essa... Pessoal, palmas, né? Eduardo, é muito bom a gente ter essa visão aí de uma mente jovem no governo, até atualmente, na situação que a gente está no país, vai se eleger como presidente quem estiver solto, né? Então, a gente está vivendo um dilema, e ver que mentes jovens conseguem assumir posições hoje políticas e, além do mais, trazer resultado, isso é uma esperança que a gente tem. Normalmente, quando a gente vê alguns políticos jovens na política, assumindo cidades, vereadores, enfim, eles trazem algum sobrenome, porque o pai foi governador, ou o pai é prefeito e tal. No seu caso, não foi assim. Então, me conta um pouquinho como que surgiu esse interesse pela política e qual é o seu próximo passo, né? A gente sempre pensa no próximo passo. Você é contra a reeleição, né? Acho que um político ele tem que entregar dentro do seu mandato, e eu acho que foi por isso que eu li isso nas suas afirmações. Mas qual que é o seu próximo passo também? Bom, eu não tenho uma família de políticos, mas a minha família teve envolvimento com a política. Minha mãe era professora de ciência política na universidade, e o meu pai foi secretário municipal de educação nos anos 80 e chegou a concorrer a prefeito em 88. Ele foi o fundador do PSDB, mas é aquele candidato que não arrebata as multidões, pelo contrário, ficou em último lugar naquela eleição. Mas ele tinha o propósito, não era realmente de eleição, era o propósito de tinha fundado o partido e queria defender uma ideia. Basicamente isso. Então, quando eu digo que eu não sou de uma família de políticos, é porque não tem um sobrenome, que em geral alguns jovens políticos têm, que ajuda a se posicionar, filho de um deputado, algum sobrenome que ajuda na eleição. Isso me honra, me orgulha muito que eu tenha feito o meu próprio caminho. Mas também não acho que tira a nobreza de sentimentos que qualquer filho de político possa ter. Acho que simplesmente a mudança geracional que a gente tem já é uma grande colaboração. Um exemplo é o Antônio Carlos Magalhães Neto, em Salvador, que é um gestor público bastante reconhecido hoje no Brasil. É neto do Antônio Carlos Magalhães. Então, a mudança de geração já muda a percepção, é outro tipo de visão de governo, mais moderna. Então, não é nenhum demérito. Concorri a vereador com 19 anos. Sempre gostei de política, portanto, embora os meus irmãos mais velhos não tenham gostado. Quando eu disse que meus pais gostavam e se envolviam com a política de alguma forma,
Isso não significou nos meus irmãos, eu não sei por que significou em mim o gosto pela política. Mas sempre gostei, era o representante de turma no colégio, presidente do Grêmio Estudantil, até vi a concorrer a vereador com 19 anos, onde eu não fui eleito, mas fui um dos candidatos mais votados, e aí comecei a trabalhar na prefeitura. O currículo vocês já viram aí, qualquer coisa está lá no Wikipedia também, não preciso ficar falando aqui, né? O que tu me perguntas aqui sobre os próximos passos? Eu sou contra a reeleição no nosso sistema político, que é muito frágil, que por isso significa você ter que fazer aliança, pagamento à vista para os apoios da empresa tal, a secretaria tal. Muitas vezes significa precarização técnica do governo, e por isso que, em geral, os segundos mandatos acabam sendo piores do que os primeiros, em geral. No meu caso, eu acho que ainda significa a possibilidade de uma pequena ruptura. Continua o projeto, mas com uma pequena e saudável ruptura, que é a troca do comando, que permite justamente a revisão de todas as concessões que o governo tenha feito ao longo do mandato. Porque, como eu disse a vocês, eu não posso ignorar que temos uma Câmara de Vereadores, com 21 vereadores, onde o meu partido tinha apenas 2. E eu precisava, portanto, fazer composição. E isso significa estabelecer prioridades claras, onde eu quero fazer entregas maiores à população, e onde é que eu vou fazer concessões, sem significar também entregar para fazer o que quiserem, né? Como eu disse, o segredo para isso, para mim, é o planejamento estratégico. Eu admitia que um partido X ocupasse determinada secretaria, mas entregava para ele lá o que eu esperava dele. Está aqui os projetos que eu quero que você me entregue, os prazos estão aqui, me entrega esses resultados. Mas determinadas áreas tão especiais, como saúde, como educação, além das secretarias meio da Fazenda, da Procuradoria do município, são tão especiais que aí eu blindei de interesses políticos quaisquer. Ou seja, nem admitia a composição política ali. Em geral, a gente acaba fazendo algumas concessões em outras áreas, e com essa ruptura, com essa troca de comando, a minha sucessora, que já conhecia o governo, por ser vice-prefeita, teve a oportunidade, no dia 31 de dezembro, eu demiti todo mundo da prefeitura, no dia 1º de janeiro ela readmitiu quem se julgava deveria ser readmitido, e tira quem não está funcionando, né? Concessões políticas que a gente tenha feito que já não fazem mais sentido, até em função das novas forças políticas que estão dentro da Câmara de Vereadores, e que eu não teria a condição de dizer que no dia 31 de dezembro eu era uma pessoa e no dia 1º de janeiro eu seria outra, né? É muito mais difícil, quando você é reeleito, você dizer que, bom, agora acabou um governo, vou começar outro. Então, por isso, eu sou contra a reeleição nesses termos da nossa política nacional. E acho, quando me perguntam, mas 4 anos não é pouco? Eu digo, na forma como está estabelecido atualmente, a burocracia, o engessamento da máquina pública pode até ser pouco. Mas o segredo, para mim, não é aumentar mandatos, é fazer com que seja possível fazer mais em menos tempo. Ou seja, você tem que ter agilidade e tem que fazer alterações estruturais para que seja possível entregar mais em 4 anos. E não ficar resignado de que é tão difícil entregar em 4, então vamos para 8. E, em seguida, respondendo à tua pergunta, quais são meus próximos passos, eu saí do governo no dia 1º de janeiro, fui estudar em Colômbia, estou me dedicando a aperfeiçoamento pessoal e estudo para robustecer a minha bagagem acadêmica. Tem sido muito interessante para mim esse espaço de tempo, essa oportunidade. Além de viver outras culturas, outros lugares, né? Na Universidade de Colômbia eu tinha a possibilidade de ter aulas com pessoas de tantos países, então tinha um choque de culturas que nos possibilitava ver de tantos ângulos diferentes uma mesma problemática, um mesmo problema de política pública, e isso me enriqueceu muito. E agora na GV aqui também tem sido uma oportunidade interessante. E no ano que vem tem eleição. Eu, em princípio, estava me programando para concorrer a deputado federal, porque a minha região, a região sul do estado, tem eleitores para eleger pelo menos 3 ou 4 deputados federais, e hoje não tem nenhum deputado federal. E isso gera, com a falta de representatividade, dificuldades para a região. Porque, para dar um exemplo, a BR-116, que une a região metropolitana, Porto Alegre, a Pelotas, e leva logo em seguida ao Porto de Rio Grande, que é o maior porto do estado, um dos maiores portos do Brasil, não é duplicada, a obra está parada, faltam 600 milhões de reais para a obra,
e a prioridade do governo está indo em outras obras, porque a bancada federal de deputados do Estado do Rio Grande do Sul não tem representação da Zona Sul e ninguém defendeu até então. Agora a gente conseguiu, com uma mobilização grande da região, pressionar para que os deputados defendessem aportes no orçamento do ano que vem para essa obra. Mas seria muito mais fácil se nós tivéssemos representação em Brasília. Então não é só a possibilidade de interferir nas decisões políticas do governo que é importante no mandato de deputado. Mas as circunstâncias políticas do Rio Grande do Sul, no cenário eleitoral para o ano que vem, o crescimento do meu partido lá, do PSDB, ganhando a prefeitura de Porto Alegre e de outras cidades importantes no estado, além de Pelotas, colocou meu nome numa possibilidade de candidatura ao governo do estado. Mas é algo que não depende apenas da minha intenção. Eu tenho disposição e disponibilidade para isso, mas depende de um arranjo político, como eu disse. Eu não quero ser candidato apenas para ganhar uma eleição. Eu quero realmente ter a possibilidade de transformar com algum projeto o nosso estado, e é uma transformação difícil, dura, porque o estado está quebrado, tem uma das piores situações fiscais do Brasil. Hoje nós somos o segundo estado que mais gasta com servidores aposentados no Brasil. Aliás, proporcionalmente, somos o estado que mais gasta. Se pegar toda a folha de pagamento do governo do estado do Rio Grande do Sul, 57% é para pagar aposentados. 43% é que vai para servidores na ativa. O segundo estado que mais gasta, pelo que eu sei, é São Paulo, que gasta perto de 30% com aposentados. Então você gasta muito com servidores inativos. Entre os coronéis da Polícia Militar, 90% do que se gasta com coronéis da Polícia Militar são coronéis aposentados. Então, a cada R$10 gasto nessa área, R$1 paga um coronel que está trabalhando, 9 estão pagando coronéis aposentados, porque a aposentadoria vem com 45 anos de idade, né, e com altos salários. Então, tem uma série de problemas estruturais, é difícil a resolução. Todas as projeções de economistas com quem eu converso mostram que, mesmo se fizer tudo o que tem que ser feito, o Estado ainda operará nos próximos 4 anos com déficits de cerca de 2 a 3 bilhões de reais por ano. Então, é um problema estrutural, não é conjuntural, que depende apenas da decisão do governo, do governante. Mas alguém tem que enfrentar, alguém vai ter que resolver isso e encaminhar uma solução. E o que eu aprendi em Pelotas, que é uma cidade extremamente complexa, é que a sociedade não te demanda que tudo fique bem. A sociedade quer e espera que tenha um rumo, que tenha uma direção clara, né? E eu acho que a gente pode dar uma nova direção para o Rio Grande do Sul. Mas uma candidatura depende de forças políticas aí robustas dando suporte, porque todo o protagonismo da mudança, como eu falei para vocês, não é apenas no governo, no governante, passa pela Assembleia Legislativa, que vai ter que aprovar medidas de reestruturação do Estado, e se nós não tivermos uma força política substancial representativa para isso, vai ser apenas para colocar um quadrinho na parede lá com a minha fotografia, sem ter oferecido alguma mudança de fato, e eu não me proponho a isso. Muito legal. A segunda pergunta, que essa a gente recebeu até pela internet, é sobre o encontro desses 11 jovens, você era um deles, com Obama. Como que foi esse encontro? O encontro foi muito legal, foi 1h30 de conversa com Obama. Então, uma oportunidade interessante, porque além de a gente poder conhecer o presidente, é também a oportunidade de ouvi-lo e de falar para ele, né? Durante 1h30, numa mesa com 10 outros jovens. Eu ia até fazer brincadeira aqui que eu fiz com o Everton, de que pena que esse encontro não foi antes do Obama assumir o mandato dele, porque eu acho que eu poderia ter colaborado muito com o mandato dele lá. Mas, brincadeiras à parte, o que ele queria saber da gente era o que a gente fazia para a transformação social nas nossas áreas e de que forma que a Fundação Obama, que ele está constituindo, é tradicional os ex-presidentes americanos criarem os seus institutos, aqui no Brasil também, alguns institutos com muitos problemas, por sinal, mas as fundações e institutos dos ex-presidentes americanos se dedicam a determinados estudos, e o presidente Obama tem a intenção de se dedicar especialmente à liderança de jovens, né, em diversas áreas. Não apenas em governo, mas na sociedade civil, e por isso que outros jovens que estavam lá comigo tinham projetos em educação, projetos de apoio a empreendedorismo entre jovens,
tinha muita gente também com intenção de entrar na política, mas nenhum com mandato. Eu era o único político filiado a um partido e tendo exercido um mandato ali. Então, quando chegou a minha vez de falar para ele, eu disse justamente o que eu digo aqui a vocês. E reproduzo aqui a minha fala ao presidente Obama. Todos naquela mesa, eu dizia, ninguém é mais importante do que ninguém, né? Mas a gente precisa reconhecer que se governo não funcionar bem, nenhuma das outras iniciativas que estavam ali representadas vai ser efetivamente transformadora, porque vai sempre ficar enxugando o gelo da falha do governo. O melhor projeto educacional que ali estivesse representado é infinitamente menor do que a capacidade do governo de educar, né, e de transformar a educação. O melhor projeto de empreendedorismo ali vai ser frustrado se não houver, por parte do governo, políticas públicas de fomento e de estímulo e de burocracia razoável, de carga tributária razoável, para estimular as pessoas a empreenderem. Então, o governo é o grande canhão de transformação social. Era isso que eu falei para vocês aqui, que eu falei lá ao presidente. E por isso, a Fundação Obama precisa se preocupar, sem constrangimento nenhum, de atuar politicamente na formação de lideranças para a política, criando redes de relacionamento, né? O Obama falou justamente isso, que ele se propõe quando se dirigiu a mim, disse, olha, pô, que bom que seria que tivesse uma rede de jovens prefeitos no mundo, não apenas para trocarem experiências, mas para diminuírem o seu sentimento de solidão no poder, né? Porque o poder é solitário, por mais que você se cerque de tantas pessoas, a decisão é sua, em última instância, a decisão é sua. Cada um aqui ocupa um espaço de poder dentro dessa empresa, mas tem, de alguma forma, o conforto que vai ter algum superior hierárquico em algum momento, em última instância o seu Eli, pelo que eu sei aqui, né, o seu Eli Horn, aí vai chegar lá agora o Efraim, agora isso, que é quem comanda. Então, você tem, eu digo isso porque na política eu também trabalhei, desde assessor de um secretário até ser secretário municipal, chefe de gabinete do prefeito, e eu tinha sempre um poder de resolver algum assunto, mas em última instância eu ia chegar lá para o prefeito e dizer, ó, prefeito, como é que eu faço isso aqui? Se chegasse num momento de não ter o que fazer. Quando você é o prefeito, não tem para que recorrer mais, né? Chegou na sua instância, na sua sala, o problema, não tem mais para quem olhar. Eu olhava para cima e dizia, e agora, Deus, me diz aqui o que eu faço, né? Então, você fica, no final das contas, solitário. E essa rede de relações que o presidente Obama falou em fazer tem a ver com também diminuir esse sentimento de solidão de quem exerce mandatos, no final das contas. E ele é, pessoalmente, tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais. Um cara extremamente simpático, nos deixou muito à vontade e tenho muita expectativa de que ele continue exercendo uma liderança no mundo atual, especialmente para inspirar as pessoas. Num centro democrático, né, você tem a possibilidade de fazer transformações importantes na vida das pessoas sem radicalismos. O Brasil hoje e o mundo vivem uma época de radicalismos. É muito fácil ser um radical. O mais fácil é ser um radical hoje em dia, seja a esquerda ou a direita. E é o que a gente mais assiste nas redes sociais, principalmente. Opiniões radicais de pessoas que nem entendem os assuntos e que rapidamente já têm uma opinião radical sobre aquilo. E saem repercutindo isso nas redes. Ousadia mesmo, né, ou coragem mesmo, precisa quem tem a ousadia de ser ponderado, eu digo, porque quem é ponderado e busca conciliação é atacado pelos dois lados. Está em cima do muro, não se posiciona. Isso não tem a ver com não estar em cima do muro, eu tenho as minhas posições, mas eu respeito a posição do outro também. E eu acho que a gente pode encontrar consensos e conciliar para um caminho que atenda a essa diversidade de pensamentos, porque alguém que pense diversamente de mim não quer dizer que seja um canalha ou um desonesto, né? Tem outras circunstâncias que levaram aquela pessoa a pensar diferente. Deixa eu aprender um pouco com ela, entender as circunstâncias dela e entender se a gente pode estabelecer uma conciliação e puxar para o mesmo lado, ao invés de a gente puxar cada um para um lado. Legal. Vou abrir para perguntas agora aqui da plateia. Quem tem perguntas? Carlos. Bom dia, tudo bem? Tudo. Essa era a pergunta? Não, Tudo. ainda não, ainda não. Duas coisas. Primeiro, o que você atribui essa separação no Brasil de política e economia?
E, segundo, o que você achou da micro-reforma política, já que você está envolvido? E aí essa questão dos 27 partidos, né, cláusulas de barreira e coisas e tal. O que você achou disso aí? Obrigado. Perfeito. Vou tentar ser objetivo. Eu sei que cada resposta eu acabo falando meia hora, né? Sobre a separação de economia e política, acho que tem muito a ver com o abismo social que a gente tem no Brasil. Nós somos um país extremamente desigual e é muito difícil você convencer uma massa que tem tanta dificuldade de acesso, de oportunidades, de que ela, simplesmente pelo trabalho, vai ter oportunidades. Enquanto um outro candidato vem e diz que trabalho que nada, eu vou te dar a casa, eu vou te dar um cartão que você compra os eletrodomésticos para casa, o governo vai pagar tudo para você. E aí um outro vem e diz, não dá para fazer assim, a gente vai melhorar oportunidades para você trabalhar e você comprar a sua casa. É difícil, né, a gente lidar com essa situação, nesse abismo social que a gente tem. E por isso que a gente não pode ignorar esse abismo social. Eu, recentemente, num outro evento que eu palestrei semana passada no Rio Grande do Sul, um outro possível candidato ao governo do Estado estava lá, e ele é de uma tendência, ele é um liberal, e eu dizia justamente uma frase do Macron, presidente da França, que no seu discurso de lançamento da sua candidatura sintetiza a minha visão também de papel do Estado. O Estado deve abrir espaço e liberar a energia dos que têm potencial e proteger os mais vulneráveis. Eu disse essa frase como sintetizando a minha visão. E esse possível candidato rebateu, não era um debate, mas ele fez questão de tentar transformar nisso, e ele rebateu dizendo que proteger vulneráveis que nada. O Estado tem que dar as oportunidades, tem que abrir o espaço e o mercado se encarrega. Não é verdade, né? As pessoas não têm as mesmas oportunidades. E tem uma massa imensa que não teve oportunidades de educação, que gera pobreza, que gera desestruturação familiar, que gera problemas sociais graves, e você dizer que você vai melhorar a economia, vai dar oportunidades iguais para todo mundo, é uma falácia. Você tem sim que se preocupar com essa população e realmente ter ações sociais de mitigação disso, né, de todo um problema que vem histórico. E eu acho que não é oposto uma coisa a outra. O problema é que sempre opuseram, ou um governo vai ter gestão técnica e vai se preocupar com a economia, ou ele vai ter preocupação social. Eu acho que é possível, é perfeitamente conciliável a preocupação social com um governo tecnicamente eficiente e responsável com as contas públicas e com a economia. E sobre a reforma política, ela foi uma reforma ridícula, né? Não se mexeu praticamente em nada, muito pouco. Se alguma coisa pode me consolar aqui é que pelo menos se evitou piorar, porque tinha ameaça de piorar. Uma coisa que iria piorar muito é o distritão, que falavam. Eu sou favorável ao voto distrital misto. Eu acho que melhora o processo de accountability, né, a relação direta do cidadão, entendendo quem é o representante. Então, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, ela vai ser separada em tantos distritos, e o distrito aqui vai ter um representante. Você vai votar num candidato, se ele não se eleger, você sabe quem se elegeu pelo seu distrito e quem te representa. É como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Alemanha. Eu não votei em ti, mas tu te elegeste, então eu vou saber que é o teu gabinete que eu vou procurar para reclamar dos problemas do meu bairro, do meu distrito. É você quem me representa. No nosso caso brasileiro, hoje, com o voto que a gente tem proporcional, a gente evita perdas de votos, porque o seu voto vai ser aproveitado mesmo que não eleja o seu candidato, ele vai ir para o partido e vai ajudar a eleger naquele partido, que teoricamente vai ajudar a eleger alguém que se afine ideologicamente com o seu voto. O problema é que as pessoas não votam com afinidade ideológica, né? As pessoas votam nas pessoas. E aí eu votei num cara, tem gente que vota em pessoas do PT sem concordar com o PT, porque gosta daquele candidato, e a mesma coisa pode servir para o PSDB, e vai estar ajudando a eleger outros candidatos. E não sabe disso, e não percebe isso, e nem tem esse sentimento de que o outro candidato que foi eleito é seu representante.
Tanto é que as pessoas nem se lembram em quem votaram, né? Quem se lembra aqui em quem votou para deputado estadual na última eleição? Eu apostaria que muitos não se lembrarão rapidamente. Então isso é um problema no nosso sistema político. Mas que bom, pelo menos, que não fizeram o distritão, que seria ainda pior, porque aí seria o seguinte, os 70 mais votados no estado de São Paulo seriam eleitos deputados federais e o resto dos votos bota no lixo, né? Não se aproveita de qualquer maneira. Isso seria um grande problema, na minha visão. E não melhoraria o sentimento de accountability, como eu falei, porque se você votou em um cara que não foi eleito, ele também não ajudou a eleger ninguém e teu voto foi completamente perdido. E isso foi uma ameaça real de ser aprovada no Congresso Nacional. É difícil fazer reforma política com o Congresso que a gente tem. Por isso, mais uma vez, a gente precisa promover pressão aí da sociedade para isso. Paulo Gil aqui. Bom dia, tudo bem? A pergunta é o seguinte. Tudo bem. Essa era a pergunta. É a segunda, então. Como você lida, que você deu o exemplo aqui do Rafael Horner, do seu Elio, do Efraim, eles dão uma ordem, pedem alguma coisa, tem 10 pessoas para resolver isso para ele em 5 minutos. Na verdade, não, em 1 minuto. No seu caso... Que inveja, que inveja. No seu caso, que é privado, que é o público. Você fala alguma coisa, você vai Ministério Público, órgãos ambientais, defensoria, fiscalização, e você não consegue fazer a coisa andar. E como é que você administra uma cidade em 4 anos, está dizendo? Então, assim, aqui em 5 minutos tem 10 pessoas correndo para resolver aquilo lá em 1 minuto, se quer. Perfeito. No seu caso, tem, você falou 20 órgãos para te fiscalizar, você não consegue andar, você depende de composição política ou no Senado, na Câmara, no seu caso, nos vereadores. Como é que a coisa anda? Pois é. É por isso que a primeira coisa que um governante precisa ter, antes da boa política que eu falei, é equilíbrio emocional. Se o cara não tiver equilíbrio emocional, não consegue enfrentar essa loucura de tantas relações políticas que precisam ser estabelecidas com pessoas que você pode até não gostar, mas você tem que se relacionar porque aquela pessoa tem algum poder e vai interferir na sua capacidade de entrega. E em seguida, como eu falei, tem que fazer política e relacionamento com todos esses órgãos. Eu já fui muito mais crítico, e continuo sendo crítico, da forma como o Ministério Público atua no Brasil. E hoje em dia, falar-se sobre isso nos coloca sob a ameaça de ser entendido como alguém, se está criticando o Ministério Público é porque é um político que deve alguma coisa. Então a gente não consegue nem discutir seriamente esse assunto, porque a política está num nível tão baixo no Brasil, que falar-se sobre pensar a atuação do Ministério Público é rapidamente associado a esse cara quer menos controle. Mas a gente tem que ter a compreensão de que da forma como se exerce o controle no Brasil hoje, você não inibe o mau uso da máquina pública apenas, você inibe qualquer uso, na verdade, qualquer possibilidade do uso. O bom uso da máquina pública para fazer boas coisas também. Tanto é que eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui poderiam até pensar, eu até me envolveria, seria secretário municipal, me envolveria, mas tenho medo da responsabilidade, porque você é rapidamente atacado e responsabilizado como pessoa física por qualquer coisa que o promotor resolver achar que você fez errado. E não necessariamente de desonestidade. Ele simplesmente diverge com um contrato que você assinou, com boa intenção, não deveria ter sido feito, que uma ação que deveria ter sido empreendida foi feita de um jeito diferente do que ele pensa, ou porque a legislação ela é extremamente aberta, e a Constituição Federal nossa tem diversos direitos e princípios que sejam e dão embasamento para qualquer questionamento judicial. Qualquer coisa, interpretação da lei é feita e você é atacado. Então, realmente é muito difícil. Mas, tu me perguntas a solução para isso. Não tem uma solução mágica. Você tem que ter, especialmente como a política está tão desprestigiada, compreender que se o poder de um político já é pequeno, quando ele está desmoralizado, a política, menos ainda, né? Menor ainda o poder que a gente tem. Porque você está encurralado, precisando justificar que você é honesto e que você está querendo fazer alguma coisa boa. Você está sob a suspeita de que você é como os outros. Então tem que se relacionar muito, muita conversa, muito diálogo, envolver todos esses órgãos o máximo possível,
Eu fui aprendendo isso no exercício do meu mandato, aprendendo, tomando na cabeça muitas vezes, porque eu tomava uma decisão de que isso aqui é a coisa certa a fazer, vamos lá, e aí vem alguém e dá contra. E aí eu aprendi, por exemplo, a licitação do transporte coletivo, que foi tão difícil de fazer, eu só consegui fazer porque eu fui no Ministério Público e conversei longamente, fui no Judiciário, conversei com os juízes para explicar todo o processo, para evitar que liminares fossem concedidas, e consegui, com isso, eliminar a possibilidade das liminares. No Tribunal de Contas, conversei com os auditores, chegou a sair uma decisão do Tribunal de Contas, suspendendo o processo, e eu consegui reverter porque, como eu já tinha conversado com eles, todos lá, eles já tinham o entendimento do processo todo, e rapidamente eu consegui mostrar para eles que a gente estava fazendo uma coisa certa. Porque se você não conversa previamente, esses órgãos de controle já vêm com o sentimento de que tem alguma coisa errada ali. Então, essa conversa prévia não deveria, em muitos casos, ter. Se pensar friamente a lei, o meu papel é fazer, o papel deles é fiscalizar. Mas se eu não envolvê-los na execução, até por, às vezes, brios, por, enfim, sentimentos mesquinhos, às vezes, pode dar na trave. E se o meu foco é no resultado, pouco importa que eu tenha que dividir isso com outros. Eu quero entregar o resultado, eu não quero ser o pai da criança, eu quero que aconteça, né? E aí tem que dividir com o vereador, chama, nós vamos fazer a rua tal, nós vamos pavimentar, vamos construir o posto de saúde. Foi o vereador que conseguiu isso, o crédito é teu, não tem problema. Você tem que se desprender desse sentimento de levar o crédito por tudo, o importante é entregar o resultado. Mais uma pergunta aqui. Oi, Eduardo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Não, fazer duas perguntas, mais ou menos abordando os dois cenários. O cenário número 1, teu nome está sendo muito ventilado para ser governador do estado, para concorrer pelo menos, se não como cabeça de chapa, o segundo, vice, está junto nesse vice contexto. eu não aceitaria ser. Não é por vaidade nem nada. É só que não faz sentido ser vice para mim, entendeu? Eu só seria candidato a governador, porque aí eu vou ajudar a implementar uma política pública efetivamente. Se eu for para ser vice, então deixa para outro e eu vou ser deputado federal, que eu vou ter mais representatividade e mais importância para a minha região. Vou chegar lá no deputado federal. No contexto de governador, o PSDB não é um partido que tem um histórico muito forte no Rio Grande do Sul. Recentemente, com Marquesan e algumas outras cidades, conseguiu uma certa relevância política. Sempre foi um estado historicamente de esquerda, um dos berços fundadores do PT, inclusive. O PSDB participou, se coligou com o Sartori hoje, e todo mundo está vendo a dificuldade que o Sartori está tendo, tanto para enxugar a máquina pública, com as fundações, empresas públicas de mineração, etc., para aprovar isso. Sem entrar no mérito, se está certo ou não, o Estado que parcela salários, não tem dinheiro, a pirâmide populacional se inverteu muito rápido, então é um Estado com muitos aposentados e pouca gente jovem, tem muito policial aposentado, tem mais policial aposentado que na ativa. Então, como seria esse caminho para o Estado, já antevendo um projeto de governo, caso seja eleito o plano de governo aqui? Eu tenho mais uma hora? Ou... E a segunda pergunta em relação a deputado federal, até curioso, em relação a ontem, que aconteceu em relação ao Aécio, etc., ver o próprio teu partido, PSDB, envolvido em alguns escândalos de corrupção. Óbvio que não se compara ao tamanho do PT e PMDB, mas são coisas que, enfim, maculam um pouco a imagem do partido. Como é ser uma virgem no prostíbulo, em caso de deputado federal? Bom, sobre o Estado, vou tentar qual é que seria o caminho objetivamente. Mas tu tocaste num ponto que me preocupa muito, que é essa inversão da pirâmide etária do Rio Grande do Sul, que é um estado que envelheceu mais e mais rapidamente envelhece do que outros estados no país. E isso, vocês sabem bem, nos tira a possibilidade ou vai tirando ao longo do tempo, a possibilidade de transformação também, porque vai perdendo mão de obra e força de trabalho e vai tendo mais gente com mais idade, com mais custo. Inclusive, um estudo eu vi recentemente de que os 2 últimos anos de vida de uma pessoa custam mais, do ponto de vista de saúde, de toda a vida inteira dessa pessoa. Então, quanto mais vai vivendo, mais custo também no sistema de saúde. Isso, claro, que é um peso. Por isso que é urgente a gente promover transformação no Rio Grande do Sul.
porque ainda temos força de trabalho. Embora estejamos mais envelhecidos, ainda temos força de trabalho. Mas estamos tendo uma força de trabalho também com um nível de educação baixo, porque a educação no Rio Grande do Sul deixou de ser a excelência que se falava no passado. Para quem não é gaúcho aqui, o nosso hino do estado do Rio Grande do Sul, que o gaúcho se orgulha muito de que no Rio Grande do Sul a gente canta o hino vibrantemente lá, ele fala: sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Alguns acham que de modelo a toda a terra mesmo, na verdade, para todo o planeta, né? O gaúcho é tão cheio de si que ele acha que ele é modelo, poderia ser para o universo até. E a verdade que eu tenho dito é que o Rio Grande do Sul tem que ter mais humildade e também servir de modelo a façanha dos outros para nós. A gente tem que ver que outros estados, o estado que tem hoje indicadores de educação melhores no país, ou pelo menos tem uma cidade com os melhores indicadores de educação do país, é o Ceará, a cidade de Sobral. Não é a cidade mais rica, não paga os melhores salários de professores e tem os melhores indicadores de ensino. Ou seja, não é só sobre dinheiro e sobre salários, que eu também não descarto como importante no processo. Mas é mais do que isso. Tem que ter revisão de processos e isso significa enfrentar corporações. No próprio estado, que tu sabes, o CEPERS, que é o Sindicato dos Professores, é muito forte e rapidamente eles conseguem se mobilizar e pressionar a Assembleia Legislativa, que diante de qualquer torcida de 100 pessoas lá, evita temas polêmicos. Então, por isso que eu digo que precisa formar uma força política que dê respaldo a um projeto realmente transformador. Acho que um dos primeiros passos é assumir essa agenda já na campanha eleitoral. Um dos problemas do Sartori é que ele concorreu e se elegeu sem falar nada. Não tinha um plano de governo. Praticamente nada mesmo, de verdade, eu estou falando aqui. Era só, meu partido era o Rio Grande, vamos lá, vamos unir o Rio Grande, beleza. Não tinha um plano para o Estado. Muitos dizem que ele não tinha expectativa de ganhar a eleição, porque ele tinha 3% no início e criou-se um clima e ajudou. Mas o PSDB ajudou no segundo turno. No primeiro turno nós apoiávamos a Ana Amélia, né? Então, quando nós apoiamos no segundo turno, o segundo turno é uma eleição plebiscitária. É um caminho ou outro. E eu acho que você tem que se posicionar. E o outro caminho era o caminho da irresponsabilidade do gasto público promovido pelo governador Tarso Genro, sustentado pela Assembleia também, é importante dizer, que aprovou aumentos salariais que chegaram a 60% de aumento salarial contra um aumento de receita de 40%, num estado que já tinha problemas financeiros. E aumentos salariais que estão aprovados até 2020, que torna especialmente difícil a vida do próximo governador, especialmente na área da segurança. A folha da segurança pública no Rio Grande do Sul correspondia a 60% do valor da folha da educação. Vai terminar em 2020 em 104%. Com um efetivo 10 vezes menor do que a folha do que a da educação. Então, foi altamente irresponsável. Então, não é que o governador Sartori fosse tudo que a gente sempre sonhou, mas era melhor do que o outro caminho que se tinha. E eu acho que o problema que ele tem para aprovar na Assembleia hoje em dia é porque ele não deixou e não legitimou essa agenda na eleição, essa agenda de reformas que ele propõe hoje, e deixou para o final do mandato, quando os deputados já estão pensando na próxima eleição. E os efeitos que ela vai produzir não serão percebidos efetivamente até a eleição, então muito mais difícil para os deputados aprovarem. Aliás, fiquei sabendo que ontem na Assembleia Legislativa, nós temos várias companhias que já estão sendo encaminhadas aí para processo de privatização, a Sulgás, a CRM e a Sulgás, a CRM, puxa, me deu um branco agora na terceira companhia. Mas, enfim. Só que nossa Constituição Estadual determina que tem que ter plebiscito para aprovar a privatização. E aí o governador tentou tirar da Constituição Estadual essa requisição de plebiscito. Não conseguiu aprovar o projeto. Então ele mandou um projeto de lei pedindo autorização, porque o plebiscito também tem que ser autorizado pela Assembleia. Então pediu autorização para a Assembleia Legislativa para chamar o plebiscito. Então tá, vamos chamar o plebiscito. A Assembleia também não está dando a autorização do plebiscito. Então, ou seja, não deixa nem
privatizar e quando quer argumentar que não quer que privatize, tem que chamar plebiscito. Então vamos chamar o plebiscito? Não, também não vamos chamar o plebiscito. Que isso? Então não deixa o povo decidir. É muito difícil realmente essa relação. Então não tem um milagre aí, tem que ter um relacionamento político adequado. Eu acho que o primeiro passo é assumir essa agenda na eleição, para legitimá-la junto ao eleitorado e conseguir ter força política para, logo no início do mandato, implementá-la. Esse é o primeiro ponto. Sobre o PSDB, eu acho que nós temos muitos problemas, certamente, como diversos partidos políticos, mas a diferença em relação ao nosso principal adversário é que você vê o PT não só defendendo essa corrupção, ele defende, tem uma corrupção institucionalizada, que começa para sustentar um projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. E desviando milhões de reais para sustentar suas campanhas eleitorais, mexendo com muito dinheiro, significou também esse pessoal levando dinheiro para si. No PSDB, em primeiro lugar, eu não enxergo uma corrupção institucionalizada. Você vê casos isolados em políticos, em determinadas campanhas e determinados políticos. Primeiro ponto. O segundo ponto, não é enquanto o PT está defendendo o seu principal quadro e querendo que ele seja candidato a presidente da República no próximo ano, o PSDB afastou o seu quadro político da presidência do partido. E não está defendendo institucionalmente ele, muito menos defendendo ele como candidato a presidente da República nesse momento. Então, tem uma diferença de postura. Agora, a decisão, aliás, cabe o julgamento, cabe o processo contra o senador Aécio Neves para ele justificar o que ele tenha feito e os problemas com o que ele tenha se envolvido. Isso é dele, não é o partido institucionalmente defendendo. E acho que isso torna o partido ainda diferente e, dentre os grandes partidos, acho que é o partido que melhor colabora com o país hoje em dia. Bom, Eduardo, se a gente pudesse, a gente ficava a manhã inteira falando. Acho que é uma maneira super gostosa de falar de política, né? Vale reforçar que o Eduardo ele montou essa apresentação especialmente para a gente, então obrigado pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. O pessoal do Sul lá tem 50 conexões, óbvio que a maioria do Sul está mandando WhatsApp, que orgulho aqui do nosso conterrâneo, então essa questão do sulista é forte. Um abraço aí para quem está então aí nos acompanhando. Obrigado, Eduardo, Obrigado. E até a próxima. Sucesso aí para você. Pessoal, próxima palestra às 11 horas da Zeina Latif, que é a economista-chefe da XP. Quem se inscreveu pode manter na sala.